uma solicitação do nosso irmão José Roberto, que pedimos que envolva e abençoe o pai de José Roberto, amenizando todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer dor, como também pedir por Fernando José de Lima, desencarnado num acidente. Então, essas duas solicitações do nosso irmão José Roberto. Abençoa nós aqui presentes, aqueles que ainda chegarão e os que ainda não chegarão por algum motivo. Te pedimos, querido irmão amado, todos os nossos irmãos acometidos por todos os tipos de doenças, tal qual nós te falamos neste instante. Te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas, para que recebam a tua luz e a tua paz. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita luz, Senhor, muita luz. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. O pensamento plasma, minha Fran. Pois é, o pensamento a prece pediu tanto forte. na sexta-feira, volta, Elisa, galera. Pois é. Boa Pensamento noite. plasma. Não estou mais nem acreditando, né, seu Roberto? O pensamento plasma. É que eu estava procurando aqui a página do livro e me distraí. Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Que você botou o negócio do livro da esperança, e eu estava aqui procurando a página e eu me distraí com a hora. Eu botei agora que eu vi essa página agora. Eu não deu para imprimir, e eu estudo no celular, então não tenho como. Eu vou só acompanhar. É que ele botou agora também. Agora mesmo, só. 19h28. É que eu tenho um hábito de, antes de começar o estudo, abrir para ver se ele botou alguma coisa que eu ainda não tenha visto. Aí, por acaso, estava lá. Foi na hora que ele botou. Eu abri, mas era 19h28, aí eu já não dava mais para ir no computador para imprimir, então eu fico só ouvindo. Deixa eu falar uma coisa. Aqui tem página, Estudo de Vida, Consolador tem perguntas, um 7 e pouco, Caminho, Verdade de Vida. Esse livro é sua família. O pensamento de Emmanuel. Isso aqui é no final, Sexo e Destino. Não, isso tudo eu tinha visto antes, tá? O Livro dos Espíritos, né? Lei de Sociedade. Mas eu não vi. Esse aqui é um livro que eu acompanho o estudo da gente desde o início. Esse livro eu comprei no Sebo, é a primeira edição, tá? Lá no Maria Vaz. Eu comprei no Sebo, lá do Maria Vaz. E eu acompanho, e eu não vi esse livro. E agora, na hora do estudo, né, apareceu essa ideia de dar uma olhada nesse livro. E eu achei muito legal essa página aí do União de Provas, né? Uniões de Prova, né? Muito legal mesmo, que ela tem muito a ver com esse estudo. É referente mesmo a isso aí, o capítulo 22, item 3. Nós, exatamente, eu acho que onde nós paramos, né? 22. Então, nós paramos no item 2, né, Elisa? Nós paramos no item 2. Mas está no meio. Pois é, mas está no meio dos dois, né? Está no 3, está junto na mesma coisa. Vamos ler essa paginazinha rápida, depois a gente continua no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos lendo o livro da Esperança, do Emmanuel Chico, tá? A Elisa vai ler aí a página, tá? Uniões de Prova, tá no celular, no grupo de estudo. Olha o trabalho que eu tive para achar uma página, hein? Eu li umas 10 para chegar nela. O capítulo é o 76, se chama Uniões de Prova. Não separe o homem o que Deus juntou. Jesus, através de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou. Essas palavras se devem entender como referência à união, segundo a lei imutável de Deus,
e não segundo a lei mutável dos homens. Capítulo 22 do Exército do Espírito, item 3. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva, cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente as pavorosas. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe aos pés em degradação e loucura. Os pais, chefes tirânicos, sempre dispostos a ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantastes o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e de vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. Ai, passou dois. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis das convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorrachar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Emmanuel, né? É. Bom, uma paginazinha, né? E até a Elisa se engasgou no meio. O que houve, Elisa? Forte. Hein? É forte essa página? É. Muito forte. E hoje nós estamos vendo um mundo aí meio pirado, né? Um mundo que realmente de transição, né? As pessoas realmente estão com muita dificuldade nessa área da família, né? É uma área realmente porque nós reconhecemos a família como o quê? A menor célula da sociedade. E nós sabemos que todos os órgãos, por exemplo, do nosso corpo, são formados de células. E quando uma adoece, né, quando ela consegue se alastrar, é o famoso o quê? Câncer, né? Se alastra. A sociedade também, não é? Houve isso já em Roma, né? A família lá, o forte do Império Romano era a família. Era muito forte devido à família. Quando a família lá também se deteriorou, Roma acabou.
Mas nós estamos vendo aí, né, a aquisição. E, logicamente, estava por conta, né, do processo. E nós estamos... o livro o Evangelho, né, quando ele foi escrito, né, desde os tempos mais antigos, que essa história de família sempre foi uma coisa complicada. Muito complicada. Mas o Evangelho, quando foi escrito, né, ele nos alertou sobre o problema que viria, que é o agora. Né? E os espíritos vieram, eu mostrei aqui, eu estava lendo 10 páginas aqui para achar uma que, no último livro, que eu nem tinha me lembrado de onde achei essa página, para nos despertar em relação ao assunto. É um assunto muito sério mesmo. É um dos. Poxa, todos os assuntos do Evangelho são sérios, mas esse é seríssimo também. Porque a família também, vão ver em algumas páginas, vão ver no Consolador, falando sobre o quê? A família é a porta da reencarnação. Tem um pensamento de Emmanuel também, do Martins Peral, outro livro aqui, ele fala sobre isso, fala sobre essa questão da reencarnação. Porque, olha lá, o que eu vou ler rapidinho, só um parágrafo. Pensamento de Emmanuel Martins Peralva, tá? Ele pega algumas perguntas e algumas páginas do Evangelho e escreveu esse livro. Olha que o Martins Peralva coloca. Impossível seria em nosso mundo, é bem de ver, a corporificação dos espíritos para os esforços evolutivos sem a realidade do encontro entre dois seres de sexos opostos. Eis que, pela combinação dos recursos genéticos masculinos e femininos, é que se organizam no plano terrestre as formas físicas. Então, a grande importância é isso, a continuidade da humanidade, a nossa próxima reencarnação, né? Que seja aqui nesse planeta, né? Nós dependemos de quê? Continue a família, né? Ou não como é outro assunto também, não como nós entendemos de repente, mas se preciso nos moralizar, de repente não há mais essa necessidade de papel passado, né? Esse negócio de cartório, igreja, nada disso. É que a união seja, no futuro, por amor, que é o que deve acontecer. E nós vamos depender, enquanto estivermos nesse processo, disso. Então, é muita responsabilidade de todos nós, principalmente os espíritas, né? Todo mundo fala sobre isso, né? A gente manter e falar isso, né? Comentar. Quando alguém perguntar, não, tem que... Eu falei um dia desse sobre a menina que me perguntou na loja lá, né? Como manter o casamento tanto tempo, né? Eu falei, renúncia. E aí, nós temos que pensar sempre nisso. Sacrifícios, né? Ouvir às vezes não entra legal, gente. Engasga, arranha. Mas vamos ouvir, vamos deixar, né? Quando um não quer, dois não brigam. E vamos embora. Essa é a família. Essa é a porta do planeta para todos nós. É a porta. A porta de entrada é a mãe. O Emmanuel também tem um livro dele, como eu li sobre esse assunto, né? Cadê o Martins Peral? Sumiu, ela está aqui. O Emmanuel fala no livro Pão Nosso, eu não sei qual é a página que ele não botou aqui. O sexo fez o lar e criou o nome da mãe. Olha só, o sexo fez o lar e criou o nome da mãe. É a importância também, né, dos valores de família, da mãe, serem relembrados. Parece que estão um pouco esquecidos, né? A responsabilidade, não só das mães, dos pais também, né? Mas as mães são, digamos, é a porta, né, de entrada para nós, né? Quem está na portaria é a mãe, né? O pai é só dar o ingresso, né? A mãe que realmente é a porteira, né? Que se utilizava antigamente uma parteira, né? E é isso aí. Bom, isso foi só dar um iníciozinho do nosso estudo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 2. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Joana de Anjos, só mais uma coisinha.
SOS Família, que fala somente sobre família. Na página de Kit Divórcio, que é a página 6, ela fala o seguinte: o casamento é contrato de deveres recíprocos, em que se deve empenhar os contratantes a fim de lograrem o êxito do cometimento. É contrato. O livro Consolador, na pergunta 7 ou alguma coisa, o Emmanuel vai nos falar sobre isso. Quem tem condições de fazer essas escolhas do plano espiritual, tá? Faz. Quem não tem, os mentores. Olha só, tá uma pergunta 7 alguma coisa. Essa eu não guardei a pergunta, não, mas... ela tá ruim de encontrar, que é muita pergunta, né? Ah, tá aqui. 179 a pergunta. Tem aí na mão, Elisa, o Consolador? Tá sem som, Elisa. Você tem que levantar para pegar, não é mais fácil tu ler que tá com ele na mão. Então tá bom. Pergunta 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? A gente vê muito hoje isso. Eu não quero casar, não quero saber disso. Quero estar fora da... né? Nós que escolhemos, será que nós não estamos fugindo de alguma regra? Então vamos lá. E o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientações dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. A gente bota legal aqui, né? No quadro escuro das provas expiatórias, como a maioria dos casamentos são de provas, né? Ou no acervo dos valores das missões que regeneram e santificam, né? São os casamentos de pessoal que vêm juntos, né? Um ajudar o outro numa missão. Então, quando falo regenera e santifica, não é só na área religiosa, não. Podemos falar os artistas, podemos falar, por exemplo, aquele casal, né, do rádio, né, o casal Cury, né, Cury, etc. Né? Então, na área científica, em qualquer lugar que estão fazendo algo para o bem da humanidade, né, vem essas almas, né, casam, né, a gente vê que... né, até tem um presidente americano que falava, né, falou na época dele, né, e por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, etc. Né? Então, existem esses casamentos, essas almas mais elevadas que se juntam, né, se unem aqui no planeta para determinadas missões. E existem, assim, os casamentos tipo do Afrânio, não sei o de vocês, né? Por expiação. Tá? E a Emmanuel ainda bota lá, quadro escuro. Isso que eu me amarro. Depois a gente fala, tem gente que não gosta, né? Bom, alguém quer comentar algo? Que eu já falei pra caramba, hein? É muito diferente, não. Só muda de endereço, digamos assim, né? Muda de endereço. Não é Consuelo, ou não? Consuelo não. Não, de jeito nenhum. Não é Consuelo. Concordo plenamente. Concordo. Ele estava crente que tu ia dizer que era um casamento afim. É ruim. Não, quando está namorando, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Quando junta a escova de dente, né? Aí fica diferente. Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. É pra gente aprender a ter paciência mesmo. Dos dois lados, né? Não só eu, não. Dos dois lados. Também não sou fácil.
Não mesmo. Ninguém é fácil, né? Não somos fáceis. Não. Se nós fôssemos fáceis, nós já estávamos fora da Terra há muito tempo. Pois é. Não sou fácil mesmo, sei disso. O livro Vida e Sexo, o Emmanuel disse que tem um véu, tá? Um véu na época do namoro. O véu encobre tudo. Mas quando casa, danado, o véu cai, tá, gente? O véu cai. E aí, seu Roberto, o que é que o senhor Quem fala? pegou o véu? Eu não falo nada. Não pegou, não, eles rasgaram o véu, que é pior. Com toda a violência. Menina, eu nem usei véu para casar e o véu sumiu. Ai. Meu casamento durou 64 anos. Legal. Muito bom. Eu falta um pouco para isso, tá em 35, né? Eu fui em 39 já. Pô. É isso aí, gente. É isso aí. No final, a gente pode falar sobre hoje, não. Eu acho que um casamento mais ou menos realizado, é para ser realizado mesmo, as almas têm que ser muito afins. Casamento mais ou menos realizado, eu acho que é uma missão. Você criar filhos é uma missão sua, né? Uma missão do casal, criar filhos bem criados, bem educados. Depois vem os netos. Tal. Eu vejo desta maneira, uma missão. Esse casal tinha uma missão e alguns cumprem, né, bem, e outros não, desistem no meio do caminho. Mas muito embora esses que também desistem pelo meio do caminho, também tiveram uma missão, tiveram um motivo qualquer para poder se unir. Então eu vejo dessa maneira. Casamento com filhos, o casamento mais ou menos realizado. Os bem realizados, então, é uma missão muito mais importante, mas o mais ou menos realizado eu vejo como uma missão. Né? Criar filhos e ter servir de amparo um para o outro, então, alguma coisa nesse sentido. Uma responsabilidade enorme mesmo, é uma missão, né? Dentro das nossas pequenas condições, né, a gente faz sempre o melhor, essa é a grande realidade, né? É uma missão Exatamente. mesmo. Então vamos lá, Elisa. Então vamos lá, nós estamos hoje no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 22, né? Não separeis o que Deus juntou. Nós estamos no item 2. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas e não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro país, em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Cada país tem suas regras, né? Realmente. Mas isso não interessa. Para Deus, o casamento é justamente o que está falando aqui, né? É sobre essa questão da porta de entrada.
né? A gente, né? Reencarnação, etc, né? E o que fala muito legal nesse parágrafo é que tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. Interessante. Por isso que o Chico uma vez estava triste, né? Na tristeza dele pediu, né, Emmanuel, para trazer um consolo, né, de Maria, né? E disse que a intermediária, Celina, né, trouxe dias depois aquela famosa frase que mandou ele escrever e botar um lugar bem visível na casa dele, né? Tudo passa. Porque nós estamos vivendo, né, no planeta, né, provas e expiações, bem material, né, bem materialista, nosso planeta. Então, tudo passa. Nós estamos vivendo muito ainda a lei dos homens. Nós estamos aprendendo as leis divinas. Agora, alguns já aprenderam antes, já estão longe, estão distantes. Né? Mas nós estamos começando, né? Estamos engatinhando. E já é um grande negócio. Em outras horas, é que nem aquela história do cara da sinuca do Chico, né? Não sei o que a gente estava fazendo, né? Não tenho nem ideia. É melhor não saber mesmo, deixa isso quieto para lá. Então, as leis de Deus, da natureza, nunca mudaram, nunca mudam. Nunca mudaram e nunca mudam, nem vão mudar. Um dia nós vamos alcançá-las. Aí muda-se tudo em relação a esse assunto, né? E outros assuntos também. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Item 3. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Interessante, né? É o projeto divino. Dois. Por isso a gente vai pensar naquela questão da famosa alma gêmea, né? As almas gêmeas, quando estão juntas, que devem nascer os filhos, deve ser uma coisa maravilhosa, né? São dois que estão juntos com as mesmas afinidades, vão passar para os filhos, né? Todo aquele clima, né? Vai ser um negócio bem, bem diferente do que nós estamos acostumados, tá? Então, quando Deus, lá na Bíblia, né, criou o homem e a mulher, né, e fala, será uma só carne, é porque os dois vão ter que ter, essa é a questão da afinidade. E utilizar muito essa lei que nós estamos aprendendo também. Para a gente é tudo novidade, é impressionante. 2000 anos que Jesus esteve aqui, para a gente tudo novidade. Né? Até lá atrás, não me lembro se é o capítulo 11, é o 13, que fala sobre a lei de amor, né? Que é muito bonita até, né? Que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que os mártires, quando ouviam, né? Iam para os circos, mas se lembravam do Cristo, se empregavam cantando, né? Que além da certeza da vida futura, eles já amavam muito, sabiam que isso aí, né? Perdoavam os algozes, tipo Gesiel, né? Etc. Então é isso que nós temos que aprender nisso. Primeiro na família, né? Que é uma pequena célula da sociedade. Nos amar uns aos outros. Para depois isso aí expandir. Vai expandindo, vai expandindo. Que é o que é mais bonito nisso aí, nessa história toda, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Só para reforçar o que a lei de amor é no capítulo 11. Né? É 11, né? Eu me lembro que hoje é 8 ou 9, não é isso? Podemos? Podemos. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida como em consideração? De modo nenhum.
Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinoadas, diz-se que os esposos igualmente são muito felizes ao de ser. São e muito felizes ao de ser. Liz, tu não gostaria também? Quem não gostaria, né? Olha só a visão material da gente, né? Essa é a visão material. E esse problema é muito sério mesmo no nosso planeta hoje, né? A gente vê que qualquer pessoa que consegue um pouquinho, né? Ganhar um din-dinzinho a mais aí, ou ficar famoso, cantor, jogador de futebol, né? E outras profissões, digamos assim, né? É uma perseguição, infelizmente, né? Que as pessoas estão muito preocupadas justamente com isso aí. Com o lado material, né? Com ter uma boa vida, né? Ter um conforto, digamos assim. Isso é pecado? Não. Mas será que é amor nessas uniões? Né? Vemos, às vezes, casamentos que tem 30 padrinhos, um ano depois. Né? Então, é de extrema importância, né? E a gente, quando houver certos assim, que esses comentários falar mesmo sobre essa questão, que o amor tem que ser colocado na frente, né? E aí vem também os casos de adultério, porque casou com um ou casou com uma, mas há um laço que liga ao outro, etc. É um assunto longo demais, isso aí. Longo demais, longo. Mas aí tudo se resume por quê? No material. No material. Tem um caso para contar, mas não vou contar, não é hora. Deixa para lá, um dia eu conto. Aconteceu comigo. É testemunho não, né? Não, aconteceu comigo. Ah, tá bom. Deixa para lá. Um dia eu conto. Foi muito engraçado, tá? Como eu fui despejado depois, sabe? Vamos lá. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, pode suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraíssem da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Aí é uma pergunta que a gente pode fazer, mas pô, será que a gente tem que sempre acertar no nosso casamento? A gente, quando estudou o projeto reencarnatório, né? Nós botamos aquela linha central e botamos duas linhas laterais, que era onde poderíamos agir. E fora dessa linha central, que é a linha dos 10, né? Há pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento conosco, ou mesmo não tiveram, mas nos foram simpáticos em outras vidas, e nós pudemos vir realmente casar com elas. O problema, na maioria das vezes, vai ser manter esse casamento. Porque vai ser um casamento bem mais difícil, um relacionamento bem mais difícil.
Mas se houver da parte dos dois também sacrifícios, pode se tornar um grande casamento. Então, nós não somos obrigados a acertar casar com as pessoas. Né? Se a pessoa certa é aquela. Mas com quem a gente escolher é onde entra a lei de amor. Lei de amor. Tudo a tudo. Mas olha só. Se era necessário um reajuste entre você e aquela pessoa. Pode ter outras pessoas com que você tenha que fazer reajustes. Mas naquela reencarnação você escolheu fazer aquele reajuste. Então, aquela pessoa não é a certa, já que você tem que fazer o reajuste com ela? É a certa. Aí que acaba aquele problema. Você quando encontra com a pessoa, balança. Né? Às vezes, na nossa precipitação, né? Agora, se não encontrar com a pessoa, e mesmo se encontrar, pode se manter o casamento. Mas o certo é o certo, né, Elisa? Não resta dúvida. Mas, às vezes, a gente dá vacilada. No livro dos Mensageiros, nós falamos isso na semana passada, sobre aquele médium, né? Que era para casar com uma pessoa e escolher outra. Não, você está querendo dizer... Você está querendo dizer, se eu assumir no meu projeto reencarnatório que eu vou casar com essa pessoa X para reajuste. Eu tenho outros tantos reajustes a fazer, mas nessa reencarnação eu vou me reajustar com X. É preciso que seja nessa reencarnação. Eu aceito. Eu encontro com X e acerto no X. Então não faz diferença se vai ser certo ou vai ser errado no meu conceito. É o certo para aquela reencarnação. É isso que eu estou te perguntando. Sim, sim. Sim, muda um pouco o projeto. Porque, veja bem, nós temos que acertar a nossa conduta. Entendeu? Se eu, de repente, casar com Maria e caso com Joana, né? A partir do momento que eu assumo a Joana, eu tenho que assumir mesmo. A minha conduta, a conduta moral que está aí. Está aí o que está falando aqui, né? A responsabilidade perante Deus. Porque para tudo isso, as variáveis, poxa, a gente não entende essa matemática, mas há variáveis para tudo isso. O certo era aquilo, aquele seria o melhor casamento para mim e para aquela pessoa. Mas há variáveis. Né? Agora, quando essas variáveis partem da questão sexual, da atração, né, sexual, da parte da atração financeira, parte da beleza, né? Que também é, né, o atrativo físico, etc. Realmente fica, aí começa a se complicar. A não ser que haja um esforço de ambos, dos dois, de crescerem juntos. E ela realmente, quando há a atração por outros motivos, se tornam, né, coisa de, infelizmente, espíritos inferiores. É problemático. É problemático. Mas pode dar certo, sim. Depende de cada um. Certo? Nós não estamos fugindo do nosso processo reencarnatório. Nós fugimos da linha dos 10. Mas podemos continuar próximo a ela. Depende de nós. É muito difícil isso, mas depende de nós. Certo, Elisa? Ou não certo? Ou está errado? Não, está certo. Não, veja bem. 10 é completista. Na alternância, nós não somos completistas. Mas não significa também que a gente não possa tirar uma nota 7, uma nota 8 em vez do 10. O problema é que a gente tira 4, 3. Não, isso que não é reprovado, que é o pior. Pois é, então. É esse que é o pior. Porque uma mas pessoa... Nós vemos muito casamento aí, devido mesmo ao lance do sexo ou do dinheiro. Isso é normal. E às vezes está certo, é até aquele casamento que tinha que acontecer mesmo. Vamos falar que não, tá? Mas na maioria das vezes não era. Ela está dentro daquele processo, dentro das variáveis que pode acontecer. Se não puder acontecer, não acontece também. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa.
nesse mundo atual que a gente está vivendo, que parece que a gente está no inferno, né? Você conseguindo ter caráter, ajudar, né? Não estou dizendo ser uma pessoa... É como você falou, tirar um 7. Isso em tudo, né? No casamento, na criação dos filhos, com os amigos. Você tira um 7, mas nesse inferno que a gente vive. Você não acha que a gente está conseguindo... Eu estou falando isso em geral, né? Nas pessoas em geral, não estou falando do espírita, não. A pessoa que consegue se manter, entre aspas, porque eu não estou achando outra palavra, honrada nessa vida, né? Fazendo as coisas certas conforme o aprendizado, conforme vai crescendo, vai se amadurecendo, vai acertando, conserta aqui porque errou no passado. Aí, já não está quase que muito melhor do que numa encarnação passada, pelo momento atual que a gente está vivendo? Foi o que nós acabamos de falar com a Elisa aí, né? Para todos nós, né? A questão de tirar um 7 já é um grande negócio. Tá? É uma excelente nota. Estou falando isso aqui, lógico, não existe isso. É só para a gente, né? Didaticamente entender o negócio, né? É ótimo. Eu casei com a pessoa errada, não interessa. Não criamos um vínculo ali, vamos honrá-lo. A dignidade, né? A honestidade. Então, é tanta coisa que a gente... Porque as coisas estão tão difíceis. Não estou falando no material, não. Estou falando no geral. Né? Você manter a cabeça fria em determinadas situações, contar até 10, né? Isso no teu dia a dia, né? No teu dia a dia, porque às vezes, né, com o marido, com o filho, com o estranho, com o amigo, com o vizinho, com tudo, pelo o momento que a gente está passando, né, eu acho que os ânimos estão muito exaltados. Então, você conseguir passar cada dia sem cometer mais erros, ou então consertar alguns erros, eu acho que já é, hoje em dia, 8 para grande... você. Sou eu que vou te dar a nota agora, 8. Está conseguindo até demais. É isso aí. Porque isso aí é o melhor de nós. Nós temos que dar o melhor de você nós. É coisa que escuta o jornal, nós não fazemos, você porque você escuta o jornal, você vê tantos absurdos. Você fala, gente, como é que pode? Eu não sou boa. Eu sei que eu não sou boa. Mas essas coisas são absurdas que você vê, né? Pai matando filho, matando mulher, matando não sei quem, roubando, passando, né, montando escritório para roubar idosos. Sabe, um turbilhão de coisas que você fala, gente, isso é inacreditável. Onde é que nós estamos? Né? Onde é que nós estamos? É verdade, mas é isso aí. A gente tem que fazer sempre o melhor de nós. Porque pode ser que nas nossas tentativas a gente não consiga acertar todas, mas se a gente conseguir, mesmo no caminho, né, não é o melhor caminho, a gente conseguir manter isso aí, né, manter as coisas certas, logicamente, uma hora nós vamos voltar para o bom caminho. Né? Nós não estamos pegando desvios, saindo fora de desvios tortuosos, digamos assim. Né? É isso aí. A gente vai fazer o melhor, dar o melhor de nós. Né? Alguém mais quer comentar? Então vamos lá, Elisa. Item 4. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Olha só o que os espíritos estão falando aí. Olha só. É necessária, porque nós, se não houver papel para assinar embaixo, não é brincadeira, não.
Em vez da gente estar falando aqui, né, regular as relações sociais. Porque nós sabemos, infelizmente, muitos de nós, não, mesmo assinando o papel, já não respeitam muito, né? É necessário, sim. No nosso estágio é necessário. Vamos lá? Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto. As faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dos seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Ele fala aqui no meio, mesmo os crimes que decorrem das uniões contra eles com vista unicamente nos interesses materiais. Olha lá, desaparecerão com progresso moral. E quem errar, né, vai estar tão ciente, que vai aprender a não errar, né, a não fazer mais isso. Mas, enquanto isso não acontecer, é o que está falando depois aqui, né, as separações só tendem a aumentar, né? Infelizmente. Nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Hoje, nosso casamento é puramente... Não, lógico. Não, desculpe até, há muitas exceções. Mas uma grande parte dos casamentos são puramente materiais. Né? Ou nada afetivos, né? Sexo. Infelizmente, nós estamos vivendo um grande momento desse. Mas isso a gente sabe, é passageiro. Isso aí. E, conforme fala a pergunta 911, que é necessário que o mal chegue ao extremo, né? Quando o mal chega ao extremo, a 911 não, desculpe. A 911 só está nos lábios, né, a nossa mudança. Lei bem o mal, 600 e pouco. Quando o mal chega ao extremo, ele mesmo se conserta, ele explode. Aí ele começa a mesmo se deteriorar e acaba. Bom, vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa? O divórcio, item 5. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrária à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio é objetado unicamente em interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. O divórcio geralmente é uma prova disso mesmo, né? Não há amor. Houve ali algo, uma atração por algum motivo, e o foco está falando lá em cima, né? Muito interessante. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já está de fato separado. Porque senão vai chegar aos extremos. Isso na época de Moisés, isso hoje.
É melhor separar e ir para cada um para o seu lado, porque antes que chegue o Espírito, cada um se complique mais ainda perante as leis divinas, é melhor separar. É uma condição que, né, é correto, não, mas é melhor. Aí acaba aí, né, o tal do feminicídio, não sei o quê. Se mesmo separando ainda acontece, imagina se a lei fosse rígida, não pode mais separar. Deus me livre, né? Alguém quer comentar? Então, vamos lá, gente. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza de vossos corações, que Moisés permitiu despedir-seis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Por bem, não tinha papel nenhum assinado naquela época, né? Não tinha nada de um padre, um pastor, seja lá o que for. Ninguém, não tinha ninguém. É de capitão de navio, né? Que também pode casar, né? Não tinha nada disso. Tinha simplesmente, né, a simpatia, o comprometimento e estavam casados. Mas aí, de acordo com as informações que a gente lê de vez em quando, né, o negócio estava muito assim, muito parado, né? Muito parado. Né? Aí chegou aqui uma turma de outros orbes. Essa turma trouxe tudo isso aí, egoísmo, orgulho, ambição. Ela trouxe tudo isso, né? E eles, né, nós, devido à nossa, assim, digamos, como nós somos espíritos rebeldes, infelizmente aqui no nosso planeta foi usado isso, as paixões para o crescimento da humanidade, dessa humanidade aqui, no qual nós nos encontramos. E agora nós estamos justamente isso, né? Muitos de nós, grande parte aqui da humanidade já está vendo que aí está o erro, está tentando consertar já. Nós mesmos estamos nessa, já estamos tentando consertar. Não significa que erro de milênios a gente conserta em semanas. Né? Nós já descobrimos que o erro está aí, e é um grande passo. Agora, nos adaptar, não errar mais assim. Mas no início, era assim. E vai voltar a ser assim. Só que o intelecto, né, a razão e o sentimento casados, um nível bem mais elevado. Antes também, porque eles eram muito ingênuos, né, o intelecto bem pouco desenvolvido, etc. Mas chegou aquela turma de capela, o negócio mudou tudo, né? Mudou tudo. Foi um mal necessário para a nossa humanidade. Alguém quer comentar? Então vamos embora. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso arbitrário, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, com
como todas as leis dessa natureza tinham de passar pela prova do tempo. A lei de Moisés todo mundo conhece, né? Aquela história da mulher adulta, né? Que ia ser apedrejada. Fizeram, né? Tentaram Jesus, né? Moisés diz que devemos, né, apedrejá-lo. O que é que o senhor fala? Aí ele responde, né? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí o negócio pegou, né? E todo mundo foi fazer não, assim, como é que se fala? Assim, pensar, né? Fazer uma avaliação de si, né? E viu que não tem ninguém sem pecado. Então, aí Jesus, diante dessa lei, né? Tinha uma outra lei mais leve, para não apedrejar a mulher, mas que ela não se case, né? O homem também contraia segundo casamento. É certo? Naquela época, assim, é melhor não casar do que morrer, né? Tá? Mas essa lei, logicamente, com o tempo, ela já acabou, né? Não existe mais. A sociedade cresceu, viu que isso aí também não tinha nada a ver e continua, né? Continua de acordo com os costumes atuais. Esse costume aí foi a época dele. E essa questão do divórcio também é uma coisa muito interessante. Tem uma página muito interessante no livro Sexo e Destino. Tá? Hoje está demais isso. O livro Sexo e Destino, o André Luiz pergunta lá a um magistrado do alto sobre o divórcio. E eles falam que o divórcio, mesmo tendo às vezes um motivo real, de todas as formas é tentado lá no alto, né, inspirar os casais aqui para que não tenha o divórcio. Para que eles consigam, veja bem, o que nós falamos ainda há pouco, mesmo com todas as dificuldades, tentar tirar a nota 7, né? Prosseguir no casamento sem, né, perdão, renúncia, sacrifícios, etc., né? Dar a vez, dar o ouvido, tentar, de qualquer forma. De todas as formas, é tentado que não aconteça o divórcio, de acordo com o espírito lá. Porque justamente para não complicar mais a vida desse casal. De um lado ou de outro, ou dos dois lados. Tá? Marido ou mulher, ou dos dois. Né? Tá? Então, essa questão de divórcio é muito séria mesmo. Muito séria. Porque nós falamos ainda há pouco. Casamos com a pessoa errada, mas agora é seguir em frente. É onde eles tentam, né, que o casal continue, não se divide mais, né, endividar mais, né, continue, pelo menos não aumente o débito. Muita dificuldade. Mas, como o casamento também, às vezes, foi totalmente fora do... Né, somente interesse, somente dinheiro, somente isso, somente aquilo, fica difícil. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Já deu a hora. Ninguém fala nada? Tá perfeito. Tá perfeito. Entendi. Eu disse que tá perfeito. Tá bem lido, bem explicado, bem compreendido, pelo menos para mim. Eu tinha até marcado a página do Sexo e Destino, mas não deu tempo para a gente ver, né? E tem um negócio que fala aqui ainda, né? Se é uma vítima no caso do divórcio, ela ainda recebe ajuda do alto, tá? Seja o homem ou seja a mulher. Está falando aqui, né? A vítima é induzida à generosidade e à benevolência. Aí tem um caso na ação-reação, que é dívida agravada, e o Deu e Marcela, que é isso aqui. A Marcela é protegida, porque ela tenta, mesmo sabendo que o marido estava dando os pulos fora, tenta segurar o negócio. Mas ele não quis, até tenta matá-la. Né? Até lá, quem quiser ler a ação e reação, não me lembro do capítulo, mas está lá, dívida agravada.
É um casal, Marcela e o Deu, tá? E há aquela famosa frase, Elisa, aqui, né? São acolhidos, quem consegue manter o casamento, né? São acolhidos sob galardões de heróis verdadeiros por haver abraçado sem revolta os que lhe espancava a alma, sem repelir-lhes a afeição e a presença. Se lembra dessa história, Elisa? Lembro. Deu muito para falar? Sim. Ou seja, meu amor, onde você estava hoje? Tá sujo de batom aqui. Ah, estava na casa lá da outra, confusão, da fulana. Ei? Ah, meu, você está cansado. Vem aqui para banheira tomar um. A Fulane dele tira com essa história. Ai, meu, a barra dessa história. Infelizmente não deu tempo para a gente comentar, né, ler essa parte e comentar. Né? Ai, ai, ai. Se você quiser, a Certo, gente gente? começa a semana que vem contando essa história. Ué, tudo bem, então vamos marcar para a semana que É vem a Sexo e alegria e o Destino. dele. Alegria e o delírio do Afrânio. Vou até botar aqui, Sexo e Destino. É qual o capítulo? É o capítulo 10, eu acho que é da segunda parte, né? Que tem duas partes, né? Deixa eu ver aqui como é que é isso. 173, deixa eu ver aqui. Então é da segunda parte, tá, Elisa? No meu livro velho, é a página 281, tá? Peraí. 1981. Também é velho, deve ser mais ou menos por aí. Esse aí. Esse mesmo. É esse mesmo. Vai falar sobre o divórcio, sobre a poligamia, sobre um monte de coisa aqui. A 281 é isso aí, tá? Ah, já botei aqui. Foi de novo. Ah, tá. Certo, senhor Roberto? Tudo bem? Tudo bem, Nossa, tudo bem, tudo tranquilo, foi muito bem esclarecido. É interessante é que, por ser um capítulo importante, é pequenininho. eu acho, eu estive pensando nisso, Roberto, mas isso é o Afrânio que acha. É. Ou, de repente, algum espírito me botou para pensar nisso. Ele é pequenininho a chamar a nossa atenção. Eu acho que é isso. Pode É a ser. única coisa que eu entendo nisso aí. Poxa, como é que Porque fica uma coisa tão importante? é aquilo. Me chamou a atenção o fato. Então é isso aí, é para chamar a atenção. Me chamou a atenção o fato de ser uma coisa tão importante num capítulo pequenininho. Por quê? Né? De qualquer É maneira, para me que a chamou a gente, atenção. pense muito nisso. É interessante. Porque eu pensei, Exatamente. o que o senhor falou aí agora, eu pensei há dias atrás. Um capítulo tão pequeno, eu acho que é o menor desse É o livro. menor É o dos menor capítulos. capítulo. Né? Por quê? Chamar a nossa atenção. Porque eu pensei nisso. Porque eu vou falar uma coisa para o senhor, que eu já li sobre isso. Brincadeira, não, acho que eu estou quase catedrático nisso. Viu? Eu li muita coisa sobre esse assunto. Domingo, né? Domingo eu tive tempo. Pô, li. Tem várias páginas, vários assuntos, vários livros. Eu não peguei ainda o do baiano, Adenoer Novaes, né, que é um baiano, um psicólogo baiano, é fora de série. Eu não peguei o livro dele, que tem um livro também, Família e Evangelho. Nem li lá, porque não, o negócio é. Ele é fora de série. Fora de série mesmo. Fundação lá, Harmonia, o nome lá do. Tem um trabalho, assim, não é igual ao do Divaldo, mas é um pouco parecido, né? Ele é muito bom também. Quem já viu a palestra dele ou leu o livro dele é muito bom. Nem cheguei lá, porque senão a cabeça ia estourar. Após a tempestade da Joana também, tem muita coisa. Né? Além do SOS Família que eu peguei, é muito grande. Esse assunto é muito. E está bem atual, né, gente? Muito atual.